Vamos lá então, pessoal, continuando nosso material. Definição de uma função derivável num ponto. A função f é derivada no ponto x igual a a, ou também chamada de diferenciável no ponto x igual a a, se existir esse limite aqui. Perceba que esse limite aqui é exatamente o que a gente fez nos exemplos do vídeo anterior, onde no lugar do a tinha x aqui. Então, para ser mais específico, naqueles exemplos que a gente fez anteriormente, independente do valor de x que eu colocasse lá, eu conseguia resolver aquele limite. Então, aquelas funções em particular são funções que são funções deriváveis em qualquer ponto x que eu escolha. Seja 1, 2, menos 3, 5, 7, não importa qual que eu escolha, aquelas funções do que a gente viu no vídeo anterior, em particular, são funções deriváveis em todos os pontos, no caso, todos os pontos x pertencentes ao real. Então, só que o que acontece? Eu estou definindo a função derivável num certo ponto, porque a gente vai trabalhar com coisas pontuais inicialmente para depois estender essa definição. Então, na verdade, o que a gente fez no caso anterior, que era calcular as derivadas daquelas funções, aquelas derivadas existiam, eram funções bem específicas e bem tranquilas de se trabalhar, onde a gente calculou o limite e verificou que para qualquer x que eu escolhesse, a derivada existia. Então, aquelas funções lá são funções deriváveis em todos os pontos reais. Então, aqui, de maneira bem clara agora, a gente vai falar de uma função que é derivável num ponto, se num ponto específico o limite existir. Bom, pois bem, o fato de a função ser derivável no ponto, ou seja, o fato desse limite existir, garante para a gente, em particular, que a função nesse ponto tem que ser contínua. Ou seja, uma função que é derivável num ponto A deve também ser contínua no ponto A. No entanto, o fato da função ser contínua no ponto A não garante que a função é derivável no ponto A, que é a recíproca desse resultado. Eu não quero que vocês saibam a demonstração disso, quero que vocês entendam o conceito. Se esse limite existir, ou seja, se a função é derivável no ponto A, eu posso garantir que a função que eu estou utilizando ela é contínua no ponto A. Perceba o seguinte, quando eu estava definindo a função derivável, quando eu defini a derivada de uma função, eu não falei se a função f era contínua ou não. Isso, na verdade, é uma consequência para funcionar. Então, se a função f é derivável no ponto A, em particular, eu consigo garantir que ela é contínua no ponto A. Porém, a recíproca é falsa. Ou seja, a função ser contínua num ponto não garante que a função vai ser também derivável no ponto. E a gente vai entender isso nesse exemplo aqui agora. A gente já viu essa função aqui, f de x igual a módulo de x, no exemplo lá para trás, em outro vídeo. A gente viu que essa função é contínua no x igual a zero. O que a gente vai mostrar aqui é que essa função não é derivável em x igual a zero. Ou seja, se eu tentar resolver esse limite com essa função e o a sendo igual a zero, eu não vou conseguir calcular esse limite. Vamos fazer isso agora aqui para a gente entender o que tem que fazer. Então, de novo, para a função ser derivável no ponto, esse limite aqui tem que existir para esse a que eu escolhi. Então, o que eu vou começar explicando aqui nesse exemplo é, se eu quero garantir que a função não é derivável no ponto x igual a zero, eu tenho que mostrar que esse limite aqui não existe se eu pego o a igual a zero. Então, eu vou escrever a linha de zero aqui e a gente vai mostrar que essa derivada não existe. Então, pessoal, para mostrar que a função não é derivável em x igual a zero, eu tenho que mostrar que esse limite aqui, onde eu troquei o a por zero, não existe. Então, de novo, esse limite aqui, eu consigo vir aqui para baixo de que maneira? Como é que a gente faz? F de 0 mais h. 0 mais h é o próprio h. Se f de x é módulo de x, quer dizer o quê? Quando eu trocar o x aqui, eu troco o x aqui também. Aqui eu tenho 0 mais h que vai dar h. Quem vai ser f de h? F de h vai ser módulo de h, menos que está aqui, f de 0 é módulo de 0, que a gente sabe que é igual a 0. Então, se eu olhar para essa fração aqui, lembrem, eu não estou calculando limite ainda. Eu estou só manipulando, por enquanto, a fração. O que vai acontecer aqui? Módulo de 0 é 0, então isso não faz nenhuma diferença. O que vai sobrar aqui vai ser módulo de h sobre h, lógico, com limite na frente. Foi até aqui, pessoal? No entanto, para resolver esse limite agora, a gente já fez isso, inclusive, lá na parte de limites laterais, lá atrás. A gente já viu que esse limite não existe, mas eu vou refazer ele aqui para vocês entenderem como é que seria uma solução numa questão, por exemplo, da prova. Tá?
Para garantir, por exemplo, que essa função fosse realmente derivável em x igual a zero, quando eu fizesse esse limite, tinha que dar um valor fixo aqui, né? Um número. Só que vai acontecer, que a gente já fez e viu que não acontece isso. Quando h vai para zero, o h vai para zero tanto pela direita do zero, valores positivos, tanto pela esquerda do zero, que é valores negativos. E o módulo, a gente já sabe que ele muda o módulo de h é uma função e a expressão dele muda dependendo do h ser positivo ou negativo. Então aqui a gente tem que fazer os limites laterais, como a gente já tinha feito antes. Então esse limite aqui, para ele existir, os laterais devem existir e devem ser iguais. Se isso não acontecer, esse limite aqui não existe. Então, se esse limite não existe, quer dizer que essa expressão toda não funciona, não vale, não existe. E então a função não é derivável em x igual a zero. Essa parte por limites laterais a gente já fez. Eu vou refazer aqui embaixo, mas eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem fazer aqui. Depois verifica se vai ficar como eu coloquei aqui agora. Aqui, pessoal, então, calculando os limites laterais, como eu já tinha feito em outros vídeos anteriormente, a gente consegue ver que esse limite aqui, pela direita do zero resulta em 1, pela esquerda resulta em menos 1. Os laterais existem, mas são diferentes, então esse limite aqui não existe. Mas se esse limite não existe, quer dizer que esse limite, que é f de zero, também não existe. Mas se não existe o limite, então a função não é derivável no ponto em questão, que no caso é o zero que eu estou trabalhando. Foi até aqui, pessoal? Então, para você mostrar que a função é derivável no ponto em questão, você tem que calcular esse limite, e esse limite tem que resultar em alguma coisa, tem que existir. Aqui a gente viu que ele não existe, portanto a função não é derivável no ponto. Embora a gente já soubesse anteriormente que a função é contínua no ponto. Tá ok, pessoal? Vamos fazer mais um exemplo agora ali em cima. Esse exemplo, pessoal, que eu botei de maneira bem resumida aqui, o que eu peço nesse exemplo é mais ou menos como é uma questão da prova. Esboçar o gráfico, pergunto se a função é contínua em x igual a 1, pergunto, né, se é ou não é, e pergunto se a função é derivável em x igual a 1. Então essa questão é meio que um combão que junta tudo que a gente viu antes, praticamente, nesse exemplo aqui para provar. Esboçar o gráfico, verificar se a função é contínua e agora verificar se a função é derivável no ponto, que no caso que eu peguei, o ponto x igual a 1. Então, o item A, esboçar o gráfico. A gente já fez vários exemplos disso anteriormente, tá? Então, esse exemplo particular é bom fazer muito bem na escala, para ficar corretinho. A gente já sabe como fazer isso, mas eu vou fazer o gráfico aqui agora. E na aula síncrona, caso alguém não entenda o que foi feito aqui, na aula 5 a gente debate isso também, tá bom? Então, dê uma pausa no vídeo, tentem desenhar o gráfico dessa função, para a gente começar depois a trabalhar as outras letras. Como eu sei que vai dar bastante trabalho entre as outras letras, eu já vou apagar o lado de cá, porque eu vou terminar aqui e já vou vir para o lado de cá resolvendo a solução, tá ok, pessoal? Aqui, pessoal, então, o esboço do gráfico. Vou falar rapidamente um pouquinho dele, como eu já falei na aula 5 também com vocês. Como é que eu desenho o gráfico dessa função? O que eu faço? A função tem dois formatos, para x menor ou igual a 1 e para x maior do que 1. Então, o que acontece? Essa função aqui no lado esquerdo do 1, a esquerda não é uma parábola, eu peguei o ponto 1, primeiramente, marquei o ponto que seria essa função, quando o x é 1 isso resulta em 3, marquei o ponto, bolinha fechada porque está menor ou igual aqui em cima. Peguei abaixo do 1, eu peguei outros dois pontos que foi o 0 e menos 1. No 0 essa função resulta em 2, no menos 1 essa função resulta em 3. É uma parábola, então eu marquei, desenhei a parábola até chegar no 1, que a parábola vai até o x igual a 1. Então a partir do x igual a 1 já é outra função. Qual é essa função? A partir do 1 a função é essa reta. Como é que eu marquei essa reta? Eu peguei essa função, calculei no ponto 1. Lembra, o 1 não está no domínio dessa função. Então, supostamente 1 eu não posso usar, mas no 1 essa função resultaria em 3. Então, se eu tivesse começado, como eu já falei, por essa reta, aqui a bolinha seria uma bolinha aberta, certo? No 2, essa função vale 4, que eu marquei e desenhei. Então, se fosse só esse gráfico, só dessa funçãozinha de baixo, o gráfico seria essa reta aqui com a bolinha aberta. Porém, por que a bolinha estava fechada aqui? Porque essa bolinha aberta é dessa função aqui. Porém, a de cima, no ponto 1, vale exatamente 3. Então, essa aqui deixaria a bolinha aberta, mas como essa aqui deixa a bolinha fechada, ela no final fica uma bolinha fechada.
Tá ok? Então, percebo que isso aqui não é a continuação da parábola. A parábola continuaria subindo aqui, como em formato de um U, enquanto a reta está inclinada para cá. Foi? Então, isso aqui visualmente, como a gente já debateu em outras aulas, esse gráfico já me mostra que a função é contínua em x igual a 1. Porque quando o x se aproxima de 1, tanto pela direita como pela esquerda, a gente consegue ver que a função se aproxima do valor 3. Mas lógico que não é assim que a gente prova que a função é contínua ou não. O que a gente tem que fazer? Para provar que uma função é contínua no ponto, tem que mostrar aqueles 3 itens da definição que a gente fez lá na parte de contínua. Então, qual é o primeiro? Se eu quero mostrar que a função é contínua no ponto x igual a 1, a primeiro item qual é? A pergunta é se existe a f no ponto em questão, que é o 1. Então a pergunta é, existe f de 1? Sim ou não? Sim. E quem é f de 1? Como que eu calculo f de 1? Eu posso botar o 1 em qualquer uma das duas funções? Não. A função, o x igual a 1, está definida para a parte da função de cima. Então, nessa conta aqui, como eu já comentei na nossa parte de função contínua, você não vai colocar diretamente 3 aqui que você está vendo no gráfico da função. Você vai fazer a conta usando a expressão de cima. Então, quando o x é 1, qual é a função onde o x igual a 1 pode ser usado? A função de cima. Então, é trocar o 1 aqui. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 2, que vai resultar no 3. Certo? É isso que tem que aparecer. Não coloque só f de 1 igual a 3. Por quê? Aquilo que eu já expliquei. Você colocar que é igual a 3, nesse caso, as duas funções resultam no 3. Mas qual que você deve usar para calcular f de 1? A de cima. Tá certo? Então tem que colocar exatamente como está aqui. Foi? Então o primeiro item da função contínua é satisfeito. A f de 1 existe e eu sei que vale 3. Qual é o segundo item? O segundo item da função, para provar que é contínua, é provar que o limite da função quando o x é para o ponto em questão existe. Então eu tenho que mostrar que o limite da f de x quando o x é para 1 existe. E como eu faço para provar que esse limite existe ou não? Aqui nesse caso, como a gente já tinha visto antes, a função está definida de um jeito para x menor que 1 e de outro jeito para x maior que 1. Então, para mostrar que esse limite existe, eu tenho que fazer os limites laterais. Limite quando x tende a 1 pela direita e quando o limite quando x tende a 1 pela esquerda. Não importa qual você faça primeiro. Mas lembre que, quando você faz x tender a 1 pela direita, você tem que usar a função correspondente à função à direita do 1. Ou seja, valores maiores do que 1. E a função quando x tende a 1 pela esquerda, tem que usar a função que é para a função quando x é menor do que 1. Isso vocês já sabem fazer. Então, eu quero que vocês pausem o vídeo, tentem fazer esses limites laterais e verificar se vai ficar como eu vou colocar aqui agora. Aqui então, pessoal, limite quando x tende a 1 pela direita vai resultar em 3. Limite quando x tende a 1 pela esquerda também resulta em 3. Laterais existem e são iguais, então o limite existe e é igual a 3. Um adendo rapidinho aqui. Como eu falei, não importa qual você faça primeiro, a direita ou a esquerda. Mas perceba que quando eu fiz esse caso aqui, eu estou avaliando x à direita do 1, ou seja, x maior que 1. Quando eu fiz a troca aqui, qual função eu peguei? Eu peguei a função correspondente para x maior que 1. Percebo que não é a primeira que aparece lá em cima, é a segunda. 1x tende a 1 pela direita. O x é maior que 1. Para x maior que 1, a função f de x é x mais 2. A conta fica assim. X tender a 1 pela esquerda, f de x. A esquerda do 1, para valores menores do que 1. Como é a função? É a função x² mais 2. Isso foi lá no enunciado. Então tomem cuidado, como eu já comentei várias vezes. Chegar na resposta final por um caminho errado eu não considero. Então, isso aqui te dá como tem que ser a cara da função aqui. Você tem que olhar lá em cima. Então não façam de qualquer jeito aqui não, tá? Façam uma conta inteira completa de maneira correta. Tá? Por mais que a resposta, o final deu igual. O final deu igual, você está avaliando aqui aonde? À direita do 1. À direita do 1, a função é essa aqui? Não, a função é a de baixo, então você usa de baixo. Idem para o caso da esquerda. X indo para 1 pela esquerda. O x é menor que 1. Vou pegar a função de baixo? Não, para x menor que 1 a função é de cima. Então eu coloco a função de cima para fazer a conta. Tá ok? Aí você fez essas contas corretamente. Laterais existem, são iguais. O limite existe e é igual ao valor que eu calculei. Então o item 2, definição de contínua, também está satisfeito. Qual que é o terceiro e último item?
o limite que eu achei no item 2, que eu achei que é 3, tem que ser igual à expressão que eu achei no item 1, que é 3 também. Ou seja, o terceiro item da definição de continuidade também é satisfeito. Então, como valem as três propriedades de função contínua, a gente pode afirmar que a função é contínua no ponto em questão, que era o x igual a 1. Ok? Então, o que eu estou fazendo com vocês aqui é literalmente como eu pontuo na prova. Tá? De novo, não acabei o exemplo ainda. Esse exemplo tinha a letra A, B e C, como está na matéria de vocês. Letra A é esboçar o gráfico. É isso aqui. Letra B, f é contínua em x igual a 1. Verifiquei que valem as três e posso concluir, então, que a função é contínua. Então, respondo a pergunta. É contínua? Sim, é contínua em x igual a 1, que você mostrou as três condições. Qual que é a letra C? A pergunta da letra C é se f é derivável em x igual a 1. Como é que eu mostro que a função é derivável num ponto? Eu tenho que fazer aquele limite que a gente estava fazendo agora há pouco, verificar se aquele limite existe. Então, vamos escrever aquele limite aqui. Aqui, tá, pessoal? Para provar que a função é derivada no ponto x igual a 1, eu tenho que mostrar que esse limite aqui existe. Então, a pergunta é, existe esse limite? Como é que eu vou provar isso aqui? Só fazer as contas que a gente fez antes com o limite? Sim. Qual é o grande detalhe aqui agora? A função que eu estou usando aqui é a função f, que foi aquela função que está lá. Ela tem duas formas diferentes, depende do valor do x. Ou seja, depende do valor que está aqui dentro. Se o que está aqui dentro é menor ou igual a 1, eu uso essa expressão. Se o que está aqui dentro é maior do que 1, eu uso essa expressão. Então, se eu estar usando 1 mais h, 1 mais h é maior que 1. Depende. Por que depende? O h está indo para zero. Então, o h pode estar indo para zero pela direita do zero para valores maiores que zero. Nesse caso, o 1 mais h é maior que 1. Mas se o h vai para zero pela esquerda, por valores negativos, 1 mais h é menor do que 1. Ou seja, para resolver esse limite aqui, o sinal do h nesse caso interfere. Então, para calcular esse limite, a gente tem que fazer os limites laterais para esse limite que está aqui. Então, o que a gente vai fazer agora é fazer o quê? Calcular esse limite usando os limites laterais. Limite quando h vai para zero pela direita, limite quando h vai para zero pela esquerda. Vamos escrever aqui. Vamos lá. Limite quando h vai para zero pela direita. Então, h indo para zero pela direita, o h está à direita do zero. Então, em particular, o h é positivo. Então, se o h é positivo, como é o nosso caso aqui, 1 mais h é maior do que 1. Se 1 mais h é maior do que 1, qual é a expressão para a função quando o que está aqui dentro é maior que 1? Quando o que está aqui dentro é maior que 1, a função é x mais 2. Então, como que vai ser essa função f de 1 mais h? Eu vou usar essa expressão de baixo que está aqui, e onde tem o x, eu vou trocar por 1 mais h. Então, vai ficar como aqui? 1 mais h mais 2 para essa particinha aqui de cima. Então, vai ficar aqui 1 mais h mais 2. E isso aqui é f de 1 mais h. Menos que está aqui. E quanto que vale f de 1? F de 1, a gente já fez essa conta inclusive aqui antes. Ela resulta em 3. Então, já que você fez essa conta aqui, já pode botar que ela vale aqui 3. Tudo bem até aqui? Então, fiz a substituição toda. O que eu faço agora? Vou calcular o limite? Não. O que a gente faz primeiro? Arruma a fração. Se a gente olhar para essa fração aqui agora, olha o que vai acontecer. É 1 mais h mais 2. O 1 mais 2 vai dar 3. Com menos 3 vai cortar. Então, em cima só vai sobrar o h e embaixo o h. Vai ficar assim aqui. Cheguei aqui então. Como falei, somar 1 com 2 vai dar 3. Menos 3 cortou, sobra só o h em cima e h. O que eu faço agora? Aplico o zero em cima e embaixo? Aí vai dar 0 sobre 0 e acabou? Não, sabe que não é assim, né? Como deu h sobre h, a gente não calculou o limite ainda. Então, lembra, o limite sempre permanece até você calcular. O h sobre h, ele é o quê? É uma fração que eu posso simplificar e resulta em 1. Então, na verdade, isso aqui é o limite. Não calculei o limite ainda, estou só trabalhando com a fração por enquanto. Limite, quando h tende a 0 pela direita, h sobre h resulta em 1. Agora sim eu vou calcular o limite. Só que o 1 é uma constante, então o limite de uma constante é a própria constante. Então, esse limite aqui, quando h vai para 0 pela direita, resulta em 1. Ou seja, essa expressão aqui, quando eu vou para 0 pela direita, resulta em 1. Para isso existir, quando eu fizer o caso h indo para 0 pela esquerda, também tem que dar 1. Se der diferente, então o limite não vai existir. Se o limite não existir, a função não vai ser derivada em x igual a 1. Então agora eu quero que você faça o quê?
Quero que vocês pausem o vídeo, vocês entenderam qual é a ideia agora. Quero que vocês façam o caso h indo para zero pela esquerda. Qual vai ser a diferença? Quando h vai para zero pela esquerda, o h está à esquerda do zero. Então, em particular, o h é negativo. Se o h é negativo, 1 menos h vai ser menor que 1, correto? Se você pegar e botar no negativo, você vai diminuir essa soma, por mais que é uma soma, 1 mais h. O h é negativo, o h é menos 1, por exemplo. 1 mais h, 1 menos 1 mais menos 1 vai dar 0, vai diminuir o valor. Então, quando eu pego o h indo para 0 pela esquerda, o h vai ser negativo, então 1 mais h é menor que 1. Então, a expressão para essa função f vai ser a expressão para quando o x é menor que 1, que é a expressão de cima, certo? Então, tentem fazer essa conta aqui, usando agora então a expressão de cima, pelo que eu expliquei agora, e verifica se vai dar o que eu vou colocar aqui agora para vocês. Aqui então, pessoal, calculando esse limite quando h vai para 0 pela esquerda, como a gente já falou, h indo para 0 pela esquerda, quer dizer que o h está à esquerda do zero, então em particular negativo, então 1 mais h é menor que 1. Então a expressão que eu vou usar para f de 1 mais h é a expressão quando o x é menor ou igual a 1, lá, a expressão para quando o que está aqui dentro é menor do que 1. Então eu troco o 1 mais h no lugar do x na primeira equação lá, ficou essa expressão que está aqui. 1 mais h ao quadrado mais 2, menos o f de 1 que a gente já tinha visto que era 3, sobre h. Daqui para cá eu só manipulei o produto notável, como eu já falei com vocês. Depois que eu fiz daqui para cá, o 1 mais esse 2 dá 3, menos 3 dá 0, então sobrou só o 2h mais h ao quadrado aqui em cima sobre o h. O que eu fiz aqui? De novo, até agora eu não calculei nenhum limite, eu estou mexendo na fração. Então, enquanto eu estou mexendo na fração, o limite aparece na frente, não esqueçam desse limite na frente. Aí o que acontece? Esse limite eu fiz de novo aqui, coloquei h em evidência, simplificou h, ficou só o que está aqui. Limite disso aqui, a gente já sabe que é só trocar o h no lugar aqui, fica 2 mais 0, que é 2. Então, quando eu fiz o limite à direita, eu obtive 1, que eu chamei de estrela. Quando eu fiz o limite à esquerda, eu obtive 2, que eu chamei de 2 estrelas. Como os laterais existem, mas são diferentes, então esse limite aqui não existe, mas se esse limite não existe, essa derivada aqui não existe, e se essa derivada não existe, então a função não é derivável em x igual a 1. Foi até aqui, pessoal? Então esse aqui é um bem típico exemplo de coisas que eu posso cobrar na prova para vocês. Tá? E a resolução é exatamente como eu fiz aqui. Tá? Tem mais exercícios no material para vocês trabalharem depois, tipo esses aqui. Tá? Esses dois que eu fiz, o anterior, o exemplo anterior e esse, a função não é derivável no ponto em questão que a gente está mostrando. Tá? Mas isso porque a função que eu peguei não me forneceu essa derivada. No entanto, como vocês vão ver no próximo exemplo que eu botei para vocês, a função que eu botei no próximo exemplo tem esse formato aqui também, parecido com isso aqui, e vocês vão ver que naquela função em particular, a função vai ser derivável em x igual a 1. Então, onde vai dar o detalhe? Onde é que foi o detalhe que eu concluí que a função não é derivável? Quando eu concluí esses dois laterais e vi que eles eram diferentes. Se por acaso, que é o caso do próximo exercício, se esses limites laterais existirem e forem iguais, o limite vai existir. Se o limite existir, isso aqui vai fazer sentido, então a função vai ser derivável do ponto em questão. Tá ok, pessoal? Então, tentem fazer os exercícios que estão no PDF, na listinha que eu estou mandando para vocês também. Tá? Quanto mais vocês praticarem, melhor vai ficar o domínio das manipulações que tem que fazer. Tá ok? E a gente encerra esse vídeo por aqui, e no próximo vídeo a gente vai começar a ver as regras de derivação que a gente pode aplicar de maneira mais direta em alguns casos. Tá ok, pessoal? Então, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.